Já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos após a ascensão de Jesus? Esses homens simples se tornaram os primeiros missionários da história do cristianismo. Mas Jesus os alertou em João capítulo 15, versículo 20: "Se me perseguiram, também perseguirão vocês." E essa profecia se cumpriu. Os apóstolos enfrentaram perseguições brutais e a maioria pagou com a própria vida para anunciar o evangelho. Neste vídeo vamos revelar como cada um deles morreu, defendendo uma verdade e anunciando o evangelho a toda criatura. Veja esse vídeo até o final, deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos para caminharem ao seu lado. Homens que tiveram suas vidas radicalmente transformadas. Eles negaram a si mesmos, tomaram suas cruzes e seguiram fielmente o Mestre. O evangelho que hoje chegou até você é fruto da obediência deles ao chamado de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pedro, originalmente chamado de Simão, era um pescador na Galileia quando foi chamado por Jesus. Ele foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, presente em momentos cruciais como a Transfiguração e o Getsêmani, e quem teve a incrível experiência de andar sobre as águas com Jesus. Apesar de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro se tornou um líder na igreja após a ressurreição. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes, onde quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Foi um dia memorável onde houve a descida do Espírito Santo. A Bíblia não menciona a morte de Pedro, mas segundo os escritos históricos, ele morreu crucificado em Roma por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição de Nero. De acordo com a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. João, irmão de Tiago Maior, fazia parte do círculo íntimo de Jesus e também esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e o Getsêmani. Ele é chamado de o apóstolo amado e foi o único que permaneceu aos pés da cruz durante a crucificação. João cuidou de Maria, mãe de Jesus, e escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. De acordo com registros históricos, João teria sido jogado em um tacho de óleo fervente durante o reinado do imperador romano Domiciano, mas teria saído milagrosamente ileso. Como ele não morreu, foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a visão e escreveu o Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele registra: "Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado." Esse relato, somado a registros históricos, sugere que João foi libertado da ilha provavelmente após a morte do imperador Domiciano. Ele foi o único apóstolo a morrer de causas naturais, por volta do ano 100 d.C. Tiago Maior, filho de Zebedeu, era irmão de João, também fazia parte do círculo íntimo de Jesus e esteve presente em momentos cruciais. Ele foi um dos poucos a testemunhar a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Conforme descrito em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa, por volta do ano 44 d.C. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele era conhecido por levar as pessoas a Cristo, incluindo Pedro. Após a ressurreição, ele pregou o evangelho em diversas regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. Segundo escritos históricos, André foi crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia. Diz a tradição que ele pregou o evangelho aos que o crucificavam até o seu último suspiro. Tomé, famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até tocar em suas feridas. Após esse evento, ele se tornou um fervoroso pregador do evangelho, viajando até a Índia para proclamar a salvação em Cristo. Tomé foi martirizado na Índia, onde, segundo registros históricos, foi atravessado por lanças enquanto pregava. Filipe apresentou o apóstolo Natanael a Jesus. Desempenhou um papel significativo na divulgação da mensagem do evangelho. Um dos eventos mais notáveis envolvendo Filipe foi no início da igreja primitiva.
registrado em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. Ele foi usado por Deus para pregar o evangelho para um eunuco etíope. Filipe, guiado por um anjo, encontrou um eunuco lendo Isaías em uma carruagem e explicou que o texto se referia a Jesus. O eunuco creu e pediu para ser batizado. Após o batismo, o Espírito Santo arrebatou Filipe e ele foi teletransportado para outra cidade, e o eunuco não viu mais Filipe. Segundo a tradição histórica, Filipe foi crucificado ou apedrejado na Frígia enquanto pregava o evangelho. Bartolomeu, chamado Natanael em algumas passagens, foi elogiado por Jesus como um homem sem falsidade. Ele evangelizou em lugares como Armênia e Etiópia. A tradição mais conhecida é que Bartolomeu foi esfolado vivo e em seguida decapitado, possivelmente na Armênia, onde teria pregado o evangelho. Mateus era um cobrador de impostos desprezado pelos judeus, mas foi transformado ao encontrar Jesus. Ele escreveu o Evangelho de Mateus para os judeus, explicando o cumprimento das profecias. Segundo registros históricos, Mateus foi martirizado na Etiópia, provavelmente por ferimentos da espada, enquanto pregava o Evangelho. Tiago Menor, filho de Alfeu, é identificado como um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele foi um exemplo de humildade e perseverança. Conforme os registros históricos, Tiago foi apedrejado até a morte por líderes judeus em Jerusalém, enquanto proclamava o evangelho. Simão, o Zelote. Simão era zeloso pela fé judaica antes de seguir Jesus. Após a ressurreição de Cristo, ele pregou em regiões como a Pérsia. Segundo registros históricos, ele foi cerrado ao meio na Pérsia por sua fé. Judas Tadeu. Na Bíblia, há poucas informações sobre Tadeu, também chamado de Judas, não o Iscariotes em alguns textos. Um dos episódios em que ele é mencionado ocorre quando ele pergunta a Jesus: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? E Jesus respondeu explicando que quem o ama guardará a sua palavra, e tanto o Pai quanto o Filho habitarão com ele. Segundo registros históricos, ele foi martirizado na Pérsia, onde morreu a machadadas. Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Após perceber a gravidade de sua traição, ele foi consumido pelo remorso. Em Mateus, capítulo 27, versículo 5, menciona que Judas tirou a sua própria vida ao se enforcar. Em Atos, capítulo 1 e versículo 18, menciona que com a recompensa que recebeu por sua iniquidade, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça e o seu corpo se partiu ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Esses dois relatos se complementam, um mostrando a sua morte e o outro provavelmente o que houve com o seu corpo após a morte. E assim morreram os 12 apóstolos de Jesus. Eles foram testemunhas vivas de sua fé, enfrentando desafios, perseguições e martírios. Suas histórias nos mostram o poder da perseverança, amor e devoção a Cristo. Como Jesus disse em Mateus capítulo 10 e versículo 22, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo.